Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no STF Sociologia, Teologia e Filosofia. Eu sou o Emerson Marques e no vídeo de hoje falaremos sobre estudos como slogan do nosso podcast, né? Porque o conhecimento te liberta, ou seja, quanto mais nós adquirimos conhecimentos, mais informações nós temos, menos nós somos enganados. E tem uma passagem na Bíblia, na Palavra de Deus, que diz assim, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E agora, como entender isso? Após a nossa vinheta. Pastor Guilherme, Pastor Vitor, e aí? Porque a letra mata, como que nós podemos já, logo de cara, enfrentar isso? Né? Porque a letra mata. Alguns acham que nós não devemos estudar, que a palavra de Deus ela já é revelada, tudo que está aí. Alguns a gente respeita, tá? Né? Isso aqui é a ética do nosso podcast, é o respeito a todas as religiões, os grupos, enfim. Mas nós, como nós temos aqui slogan, o conhecimento, né? Entender o porquê e para quê. Pastor Guilherme. Essa expressão, a letra mata, ela é encontrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6, na parte C do verso. É apenas uma frase isolada, né? E como nós falamos aqui em nosso último podcast, que nós precisamos entender todo o contexto daquele texto para não cairmos no tropeço da heresia, na falha da heresia, né? Para não gerar pretexto. Então, a Bíblia ela é claramente alusiva à ideia de meditarmos na palavra do Senhor, João 5,39, de estudarmos afinco a lei do Senhor, lá em Josué capítulo 1, em Esdras capítulo 7, verso 10, nós vemos ali o sacerdote, escriba da lei, que dedicou toda a sua vida para aprender e depois ensinar sobre a lei de Deus ao povo de Israel. Então, a Bíblia inteira faz alusão ao conhecimento que devemos buscar, correr atrás, né? A Bíblia é comparada a uma espada. E uma espada só é boa se ela estiver afiada. Certamente. E como que se afia uma espada? Né? Passando ali a malha para afiar ela e deixar um fio bem firme, né? Pronta para o combate, bem afiado. E nós, da mesma forma, precisamos ali estar constantemente afiando o nosso conhecimento bíblico para entendermos aqui as Escrituras. Quando a Bíblia fala a letra mata, e muitos pastores têm usado isso para aprisionar aos irmãos sobre a ideia de que não se deve estudar a palavra de Deus, são charlatões e falsos profetas, que usa apenas de um verso, não é nem um verso inteiro, é a parte C do verso, para falar que as pessoas não precisam estudar, porque o estudo mata, mas o Espírito vivifica. Aí eles falam que falar em língua vivifica, rodar, pular, subir na parede, pular num pé só, passar no tapete de fogo, isso daí o Espírito vivifica. Meus irmãos, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O contexto aqui de 2 Coríntios capítulo 3 fala sobre a lei de Moisés. No contexto aqui, Paulo está falando sobre a lei, está falando sobre os 10 mandamentos, está falando daquela lei que foi impressa em tábua de pedra, né? em pedras ali, para poder passar ao povo, pelo dedo de Deus. Então veja, quando Paulo fala letra mata, ele se refere à lei. Uma alegoria de Paulo, ele se refere à lei, né? Aos 10 mandamentos. Por quê? Se uma mulher fosse pega em adultério, qual seria a consequência? A lei manda apedrejar aquela mulher. Sim. Então a letra mata. As leis, os mandamentos matam, mas o Espírito vivifica. E uma passagem bem clara é sobre a mulher que é pega em adultério e levada a Jesus. Exato. O que acontece? Ela é levada a Jesus e Jesus, escrevendo na areia, pergunta a todos ali, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ali todos param, se refletem e vê que realmente todos pecaram, todos transgrediram a lei. E por isso ninguém atira a pedra nela. E o interessante é que Jesus não para por aí. Ele fala, olha, vai tu e não peques mais. Sim. Porque muita gente fala, quem não tem pecado não atira a primeira. Mas e a parte, vai tu e não peques mais? Né? Então deve ser destacado todo o texto.
O texto aqui de 2 Coríntios 3 fala justamente sobre a lei, que matava realmente ao pé da letra, por apedrejamento e outras consequências, mas o Espírito trouxe vida, né? O Espírito aqui se refere justamente ao Espírito Santo, que traz graça, misericórdia da parte de Deus para o homem. E às vezes a gente tem alguns radicais, né? Que às vezes falam que não se pode nem estudar teologia ou fazer qualquer outro tipo de conhecimento. Infelizmente, a gente, em toda a sociedade, nós temos os extremos, ou muito para cima, ou muito para baixo, enfim. Então, nós temos aí teólogos e antropólogos. Nós temos teólogos e cientistas. Nós temos teólogos e filósofos. Pastor Vitor, como é que o pastor enxerga isso também? É muito interessante observarmos dentro das igrejas pentecostais, em especial a Assembleia de Deus, historicamente usou esse texto de maneira equivocada. Amo a Igreja Assembleia de Deus, amo os irmãos que congregam lá, e eles sabem, muitos reconhecem que foi um erro de interpretação mesmo. Sim. E um equívoco no sentido de que o Espírito Santo revelaria para cada indivíduo todas as verdades na sua profundidade da palavra de Deus. Deus, ele não faz o que nós devemos fazer. Nós temos uma parte, nós temos uma função e um papel. Sim. Deus tem a parte dele, já fez muita coisa e faz por nós, sempre fará. Mas tem coisas que pertencem à nossa humanidade. Nós temos que ir atrás, nós temos que estudar e buscar. Então, a letra mata, realmente. Estudar teologia vai te desviar, vai te afastar da igreja. Eu ouvi muito isso antes de ir para o seminário. Sim, é recorrente. Em certo sentido, sendo aqui um pouco honesto, quem vai estudar teologia ou já esteve em crise, ou por algum momento no curso acaba ficando um pouco em crise, no sentido de o que eu creio, qual o caminho, porque são tantas vertentes, são tantas discussões que eu falo, misericórdia, por que tanta coisa? Mas é porque nós nos preparamos para assumir um ministério, né, a função pastoral. Então, quanto mais te é dado, mais também, né, será cobrado e exigido. Então, perceba, hoje a Assembleia de Deus tem a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Uhum. Olha como o jogo virou. Eles perceberam que a interpretação da parte C desse versículo estava equivocada. Opa, não é por aí, não é bem assim. Então, nós precisamos estudar. Isso é uma atitude louvável, de reconhecer que, não estou pelo caminho certo e preciso ali me corrigir. Sim. Então é uma atitude louvável. Nós temos vários comentários, bíblias, livros, publicados por uma editora que é da Assembleia de Deus. Que é a revista de escola bíblica. Hoje tem muito material de muita qualidade que eles, né, como o pastor falou, publicaram e serve para as nossas escolas, né? Já usamos em escola bíblica já algum material, porque está dentro da palavra, né? Traz ensinamento, traz lições. Mas é algo interessante assim, porque às vezes quando alguns falam assim, se você, por exemplo, quando eu cheguei, né, fazer a teologia, depois eu parei, aí eu fui fazer sociologia, existe um confronto, que nem o pastor, nós temos um pastor que é filósofo e é teólogo, né? E alguns existe um equívoco, né? Em falar assim, não, você vai estudar outra coisa, você vai desviar a sua fé. Uhum. E nós temos aí uma pessoa que tem confrontado muitos aí, que é Rodrigo Silva, que é um antropólogo. E é teólogo, antropólogo, enfim, é um cara aí que, entendeu? Tá aí desembaiando a espada, como o pastor falou, mas por quê? Por causa de conhecimento, vai buscar. Então não quer dizer que você vai sair. E o pastor falou algo interessantíssimo.
Porque Deus deu uma função, algo para que é nosso, que nós devemos fazer. Deus nos capacitou, Deus nos derramou sabedoria. A gente fala muito de sabedoria, nós temos aí um grande sábio, Salomão, entendeu? E só por isso eu não preciso estudar. Então, realmente, é algo que nós... Tem algumas igrejas ainda que hoje defendem isso, sem ser a Assembleia de Deus. São poucos, mas ainda tem, né? E também, né, nós, com base naquilo que temos falado aqui, muitas pessoas acabam usando também desse verso para não se preparar para pregar um sermão. Né? Porque muitas pessoas têm a ideia de, não, vou abrir a Bíblia aqui em qualquer lugar e ver o que Deus vai falar. Sim. Meu Deus do céu, isso aqui é para primata. Pelo amor de Deus, não é desse vale a jeito. pena lembrar que fomos criados como seres racionais. Temos que usar e não irracional, né? Pelo amor de Deus, porque a gente olha aqui para o texto, a gente abre aqui em qualquer lugar, acreditando que Deus vai falar dessa forma à igreja, e isso apresenta completamente um despreparo daquele que está na frente para falar ao povo de Deus. Eu li um livro que se chama Ortodoxia Batista, do pastor Júlio Santos, batistão mesmo. Ele fala uma frase que me marcou profundamente. Ele diz no seu livro: a noiva de Cristo não merece o tal desrespeito de ouvir um pregador ou pastor despreparado. É um desrespeito alguém não se preparar para assumir a tribuna de um púlpito e pregar a palavra de Deus. Sim. Então ali quando a gente vai estudar, a gente vai montar um sermão, a gente faz o estudo, a gente pesquisa o sentido da palavra do original, a gente pesquisa o contexto, porque o papel do pastor é pesquisar o texto. Ser um facilitador. Exatamente. Não criar mais dúvidas na cabeça da igreja, porque quando você não se prepara, você cria mais dúvida do que esclarece. Qual é o papel do pastor? João Calvino fala sobre o papel do pastor no livro das Institutas da Religião Cristã, de 1536. Ele fala assim, o papel do pastor é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então veja, a letra mata. Meu Deus do céu, a Bíblia inteira fala sobre a gente crescer na graça e no conhecimento, meditar na lei, examinar as escrituras. E aí, por causa de uma partezinha mal interpretada, equivocada, anular, né? Ele quer anular a obrigação, como o pastor falou, de meditarmos e crescermos ali em conhecimento da palavra de Deus. Então eu vejo que todo pastor que não se prepara para pregar a sua igreja, ele está desrespeitando a noiva de Cristo que está lá para ser alimentada pela palavra. É como João Calvino diz, ele lê o texto, explica o texto e aplica o texto na vida da igreja. Acabou. Esse é o papel do pastor. Agora, o fato é que muitos pastores não se preparam, pastores eles não dedicam tempo ali para estudar o texto, para meditar no texto, para aprender sobre o texto, para depois ensinar sobre o texto. Chega lá na hora, falam qualquer coisa e aí ele acaba ali completamente ferindo a Deus e desrespeitando a igreja. Tem uma frase, eu não vou me lembrar direito mais ou menos da frase, mas é de Hudson Taylor, que ele fala assim que as ovelhas estão fracas porque os seus pregadores são mortos. Sim, perfeito. Hudson Taylor. É uma profunda realidade. Sim. O pastor morto é aquele pastor que não lê, não estuda, não esmiuça a escritura. Hernandes Dias Lopes, um grande pastor presbiteriano dos nossos dias, sim. Ele fala que se o pastor não lê, ele se equivocou no seu chamado. Paulo diz a Timóteo, perseveres na leitura. Um dos papéis do pastor é ler constantemente. Eu acredito que toda noiva, todo aquele que faz parte da igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ele precisa ler diariamente a escritura. Mas o pastor precisa ler o dobro, no mínimo, sobre a escritura. Porque é o papel do pastor ali deter o conhecimento. Imagina só que você chega lá para um advogado, porque você tem uma audiência, você foi processado.
Aí você vai ver se aquele advogado tem um conhecimento. Sim. E aí quando ele te passa uma segurança, você fala, opa, estou em boas mãos. Com o pastor é a mesma coisa. Quando você sente que o pastor está despreparado, você não tem confiabilidade nele. Agora, quando você sente que o pastor está preparado, ele leu o texto, explicou o texto com clareza e aplicou esse texto na sua vida, você sai de lá alimentado, satisfeito, não pelo pastor, mas pela palavra que foi explicada com uma forma clara, e isso traz alimentação à igreja, né? Isso fortalece a alma, isso revigora o espírito daquele que ouve a palavra de Deus. Falando sobre essa questão de leitura, eu gosto quando ensino sobre isso, ou bato nessa tecla num sermão, de fazer uma ilustração. Nós comemos pelo menos 3 vezes no dia, né? Perfeito. Café da manhã, almoço e janta. Sim. Alguns comem mais, né? Sim, eu acho que o Emerson come mais. Né? Se for pizza, Né? fazer o quê, né? E nesse sentido, espiritualmente, nós também precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Então, perceba, leitura da palavra e oração é o nosso alimento, é a matéria-prima básica da nossa espiritualidade, do nosso relacionamento. É o alimento com Deus. da nossa alma, né? Como uma vez perguntaram a um teólogo, o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Aí ele falou assim, pergunta para um pássaro qual asa é mais importante para ele, é da esquerda ou da direita. Então, a leitura e a oração é o alimento da nossa alma. E hoje a gente olha para o quadro das igrejas, de modo geral, todas as bandeiras, né, as placas de igreja, a gente enxerga crentes anêmicos, crentes fracos, crentes que caem frequentemente em pecado, porque lhe falta alimento da palavra, alimento através da oração. Então, se você que está nos assistindo não quer mais cair, tropeçar, alimente a sua alma. Hashtag fica a dica. Alimente a sua alma, alimente o seu coração, o seu espírito, lendo a palavra de Deus e orando. É claro que a gente não vai começar essa semana e concluir a Bíblia daqui a um mês. Sim. Não é isso. Mas é a frequência de você saber lidar com o texto, de estar sempre com a palavra de Deus na sua mente, nos seus lábios e no seu coração. E com isso, você vai desenvolvendo um relacionamento com Deus. Sim. Você vai estando mais próximo de Deus através dessa habitualidade. Que isso seja uma verdade na minha vida e na vida de todos nós. Sim. E para finalizar aqui, essa questão do hábito de leitura também envolve muita cultura, né? Sim. Envolve muita cultura. Eu tenho a questão cultural e tenho a questão de fé em jogo, né? Porque quando eu falo assim que um pastor ele é um filósofo, ou ele é um antropólogo, ou ele é um cientista, né? Nós temos aí Adalto Lourenço, né? Perfeito. Entendeu? Então, cientista de ponta, né? São feras. Em maneira nenhuma, esse tipo de conhecimento humano, vamos colocar assim, não sei se eu posso usar esse termo, conhecimento humano adquirido, vai de maneira nenhuma afligir sua fé, certo, pastor? Eu só queria concluir também, Emerson, dizendo aqui sobre o texto que nós iniciamos, de 2 Coríntios 3, do verso 3 para frente, fala o quê? Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Quem é a igreja? Ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Veja, não com tinta, lei, aliás, dos 10 mandamentos, nem em tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Então aqui o texto está se referindo claramente aos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés. Verso 4, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, ou seja, não das tábuas do 10 mandamentos, das tábuas escritas com tinta, escritas em pedra, não das leis de Deus entregue a Moisés, não da letra, mas do Espírito. Aí ele conclui, porque a letra mata, a lei mata,
mas o Espírito vivifica em Cristo Jesus, trazendo vida e vida em abundância. E ali ele conclui aqui o verso 6, né, ponto final, e continua o seu sermão aqui instruindo a igreja de Corinto, do verso 7 para frente, mas até aqui fica bem claro que ele faz uma distinção entre a lei de Moisés e o novo pacto no sangue de Cristo, né, trazendo graça, vida e misericórdia da parte de Deus a todos aqueles que têm a lei de Deus impressa não em tábuas de tinta, em tábuas de pedra, mas no coração de carne que Deus lhe concedeu. Sim, suas considerações finais, pastor Vitor? Só responder a sua pergunta, entendo que sim, todo conhecimento humano, secular, serve para apontar a Cristo, para glorificar o Senhor. Sim, legal. E para finalizar aqui, eu lembro de um outro podcast que nós já fizemos, não lembro qual foi um dos pastores que comentou, daquela irmãzinha mais simples, né, com 70 anos de idade, já de idade avançada, que não tem nenhum tipo de leitura, mas que ela olha com os olhos da fé e ela crê no homem de Deus, crê que o homem está sendo honesto, né? Porque quem está sendo desonesto com as ovelhas está sendo desonesto com Deus e será julgado pelo próprio Deus, né? E com certeza a mão de Deus vai ser muito mais pesada para esses que estão à frente das ovelhas, porque as ovelhas pertencem a Cristo, né? Então a gente entende que quem tem condições de estudar tem que estudar sim, tem que se informar, tem que, né, não na questão de, eu não entendo mais, pastor, não vai por isso, mas se informar para saber o Deus que está servindo. E se ele almeja o episcopado, a busca pelo conhecimento é uma obrigação. O pastor que não lê e se equivocou no chamado. Sim. É isso aí, pessoal. O nosso podcast de hoje vai ficando por aqui. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever. E até um próximo vídeo, porque o conhecimento te liberta.